assisti a Um Completo Desconhecido, que todo mundo sabe é a cinebiografia do Bob Dylan, que aqui é interpretado pelo Timothée Chalamet. É impressionante pensar que esse filme é dirigido pelo mesmo James Mangold que fez Johnny June 20 anos atrás. O James Mangold, que é um veteranaço em Hollywood, já fez tudo que é tipo de filme, de todos os gêneros e propostas possíveis, e por isso mesmo normalmente é bastante subestimado. Ele é um diretor de contrato dos grandes estúdios, que nem tem pretensão autoral nenhuma, mas normalmente faz um bom trabalho, e eu falei que é surpreendente que esses dois filmes sejam dirigidos por ele, porque é muito evidente perceber como ele evoluiu durante esses 20 anos e como ele percebeu as mudanças no gênero no qual ele está trabalhando aqui, que são esses dramas de época, especificamente sobre figuras musicais muito famosas. Se Johnny June era um filme muito mais padrãozão, que fazia aquele arco dramático de ascensão e queda de uma maneira muito mais óbvia, e também tentava dar conta de décadas de vida do protagonista em 2 horas, esse filme aqui faz aquilo que os melhores filmes do gênero têm feito nos últimos anos, que é escolher um recorte muito mais específico. A gente acompanha aqui a carreira do Bob Dylan ali durante uns 4 anos, mais ou menos, no início da carreira dele na década de 60, e é também um filme muito mais sóbrio e que apela muito menos para aquelas emoções melodramáticas, intensas, que ficam tentando tirar as lágrimas do espectador a todo momento, e isso me faz respeitar muito mais esse filme aqui do que aquele. Eu gosto inclusive também de como o diretor pega a essência do folk, que é o gênero musical no qual o Bob Dylan começou a carreira, para criar a abordagem visual do seu filme. Esse é um filme que poderia muito bem ser exibido lá na década de 60. Ele é filmado em tela larguíssima, né, num CinemaScope muito bonito, com profundidade de campo muito grande. Ele é feito sim em digital, mas com técnicas que fazem com que ele simule a película dos filmes da era clássica de Hollywood, refletindo um conservadorismo no bom sentido aqui, não político, obviamente, do gênero musical, que, como eu falei, fez a carreira do Bob Dylan, que era um gênero musical muito mais apegado às tradições da música americana e muito resistente, muitas vezes, a inovações. A pergunta que não quer calar, que muita gente tem feito, é se o Timothée Chalamet dá conta do recado. Eu acredito que sim. Ele adota um tom de voz baixo, abrindo muito pouco a boca para falar, muitas vezes murmurando as falas ao invés de falá-las de maneira mais articulada. Isso é sim uma característica da fala muito peculiar do Bob Dylan. Eu acredito que o Timothée Chalamet nasceu alguns anos atrasado, mas ele seria um ótimo ator de mumblegore, que é aquele subgênero da comédia dramática e também romântica americana, em que os personagens passam o filme inteiro conversando e murmurando as falas de uma maneira meio afetada. É assim que o Timothée Chalamet fala em praticamente todos os filmes dele, mas aqui mais ainda. Só que eu me sinto incomodado sim, eu sei que pra muita gente isso não é um problema, com o fato de que ele tá cantando as próprias músicas aqui no filme, e é óbvio que ele não canta tão bem quanto o Bob Dylan. O Bob Dylan foi muitas vezes acusado de não saber cantar, o que é uma bobagem absurda. É claro que o que fez ele uma estrela não é ser um grande intérprete, ter um alcance vocal muito absurdo. Na verdade, é a combinação de ele ser um compositor genial, como o filme deixa muito claro aqui no final, ali nos letreiros, ele é o único cantor americano, e eu acho que de qualquer país, que já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele tem letras que são muito profundas, que marcaram muito a música americana no século XX. É um musicista talentoso também, tanto no violão quanto na gaita. Essa combinação fez dele um astro, mas ele sempre soube cantar, obviamente. Ele é um cantor profissional. O que não acontece com o Timothée Chalamet, que por mais que esteja imitando o tom de voz do Bob Dylan, também durante as canções não sabe cantar. Ele dá umas desafinadas, tanto que no final do filme, nos créditos finais, quando a gente vai ouvir Like a Rolling Stone cantada pela primeira vez pelo Bob Dylan original, a diferença é brutal. Isso me incomoda um pouco, porque durante o filme inteiro a gente precisa ouvir o Timothée Chalamet cantar, o que não é tão agradável assim. No meio do filme tem uma elipse grande, tem um salto no tempo ali de uns 2 anos mais ou menos, entre 63 e 65, e eu acho que esse é um problema do filme também, porque a qualidade da segunda parte é inferior à da primeira parte, pelo menos na minha opinião. É o momento em que ele já está consolidado, ele já não é mais um completo desconhecido, como diz a
a música, que eu já citei aqui, e o título do filme. Ele começa a lidar com questões envolvendo a fama, a violência que ele sofre na rua, pelas pessoas tentando assediá-lo, tentando tirar uma casquinha do Bob Dylan, que agora é um grande astro. E nessa parte do filme também vão surgir conflitos em relação à necessidade que o Bob Dylan começa a sentir de se renovar, de trazer guitarras elétricas, o que era considerado um sacrilégio para a música folk também, aproveitar aquela invasão britânica do rock britânico que tinha acontecido nos Estados Unidos e que era vista de uma maneira bastante reativa por boa parte da população americana. É engraçado a gente pensar que os fãs dele parece que não tinham entendido a ideologia das letras dele, que já cantava que não adianta você espernear, os tempos estão mudando, não é mesmo? E isso se torna um conflito, os fãs começam a se revoltar porque ele estava começando a modernizar principalmente a sua música com a guitarra elétrica. Eu acho esses conflitos interessantes, mas eu acho que eles são conflitos que não colocam o protagonista com muito a perder. Qualquer filme de drama, e eu acredito que qualquer filme de qualquer gênero, precisa ter no centro do seu drama um conflito que coloque o protagonista numa situação em que ele tem muito a perder, numa situação em que o risco é muito alto, e eu acredito que quanto mais alto é o risco, quanto mais o protagonista tem a perder, mais a gente se envolve, mais a gente vibra com as vitórias dele, mais a gente sofre com as derrotas, e eu acho que esse é talvez o maior problema de Um Completo Desconhecido, que é o fato de, ao longo de todas as suas 2 horas e 15, 2 horas e 20 de projeção, tem muito pouco conflito, principalmente conflitos maiores, como eu acabei de falar. É um filme que passa de uma maneira meio plana ao longo da projeção, mas é muito bem produzido, como eu falei, tem uma concepção de cinema muito clara, atuações muito eficientes, o Edward Norton vivendo o Pete Seeger de uma maneira muito divertida, porque é um personagem divertido, era um cantor e um homem com jeito de tiozão, já bastante calvo, e que cantava um folk muito mais conservador do que o do Bob Dylan, mas na vida pessoal era um cara progressista, era um cara muito mente aberta, e o Edward Norton vive essa contradição do personagem de uma maneira muito divertida, mas é claro que a grande revelação de Um Completo Desconhecido é uma atriz chamada Mônica Barbaro, que vai virar uma grande estrela e que entra aqui nesse filme e sai chutando o pé na porta. Quero muito saber de vocês, se assistirem ao filme, o que acharam, se concordam ou discordam de mim nos pontos que eu apresentei nessa crítica. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau!